As pessoas são unânimes em relação a muitas coisas. Todos nós concordamos que todos os homens são mortais, que 2 mais 2 são 4, que as pedras caem quando são largadas, que o assassinato é errado. Agora, para coisas novas ou menos óbvias, já não podemos dizer o mesmo. Para essas coisas, há disputas, desacordos e desentendimentos. Seria ótimo se houvesse uma ferramenta tão poderosa a ponto de nos permitir descobrir e avaliar novas verdades sobre o mundo de uma forma simples, sem nenhum debate ou disputa e de forma que todas as pessoas viessem a concordar. O grande filósofo Gottfried Leibniz fantasiou que a lógica poderia ser essa ferramenta. Segundo ele, com a lógica nós poderíamos simplificar nosso raciocínio e torná-los tão palpáveis quanto o raciocínio matemático. Com isso, poderíamos encontrar facilmente os nossos erros e quando houvessem disputas entre pessoas, nós poderíamos simplesmente dizer: vamos equacionar e calcular esse problema para ver quem é que está certo. Desde então já se passaram 300 anos e, obviamente, até hoje, ainda não estamos resolvendo as disputas dessa forma. Um dos motivos que justifica por que a ideia de Leibniz é utópica é que a lógica pode ser muito difícil de aplicar. Ao aplicá-la, podemos lançar mão de argumentos equivocados ou, como é mais comum, falácias lógicas. Nesse e nos próximos vídeos, você vai conhecer as principais falácias que surgem no debate científico. E saber reconhecer e evitar essas falácias é um ponto crucial para o seu pensamento crítico, porque vai lhe ajudar a avaliar se uma cadeia de raciocínios leva a uma conclusão válida ou não. Se você quer mesmo aprimorar a sua forma de pensar, continue acompanhando essa série. E para facilitar a sua vida, se inscreva no canal e ative seu sininho para ser avisado sobre os novos capítulos que eu vou postar aqui. As falácias lógicas nunca devem ser aceitas e nem empregadas por um pensador crítico. A razão, a lógica, os dados e as evidências, esses devem prevalecer. Há uma lista enorme de falácias identificadas pelo nome e colecionadas por adeptos e entusiasmos da lógica informal e do pensamento crítico. Claro que não é possível falar de todas essas falácias nessa série. E é por isso que eu selecionei aquelas mais comuns e mais importantes para o pensamento científico. Aqui nesse primeiro de 5 vídeos sobre falácias, você vai conhecer 4 das mais comuns: a non sequitur, o argumento da autoridade, a falácia da trave móvel e a confusão entre correlação e causa. O non sequitur certamente é uma das falácias lógicas mais comuns. Nele, a conclusão não decorre logicamente do argumento que a precedeu. É por isso que ele tem esse nome. Non sequitur significa não segue de, ou seja, a conclusão não se segue, não é decorrente das premissas usadas. No non sequitur é feita uma conexão lógica onde não existe conexão alguma. Este é o tipo mais básico de falácia lógica e vamos ver mais tarde que muitas outras falácias lógicas são, na verdade, non sequiturs também. Por exemplo, se eu disser que o queijo suíço é saudável porque é amarelo, isso é um non sequitur, já que não há nenhuma conexão lógica entre a premissa e a conclusão. Outro exemplo: boas pessoas não mentem. Você disse uma mentira. Você não é uma boa pessoa. Aqui nada garante que a premissa seja verdadeira. Non sequitur está presente por todas as partes, de uma forma um pouco mais sutil, em noticiários, peças publicitárias, discursos religiosos e debates científicos. Em política, por exemplo, ao argumentar sobre algum problema social, a oposição frequentemente diz que a culpa é do governo. Só que a causa do problema pode ter diversas origens diferentes, em vez de ser a culpa do governo. No debate sobre as mudanças climáticas, frequentemente se alega que o aquecimento global tem sido causado por outros fatores, como as flutuações na órbita da Terra ou erupções vulcânicas. Portanto, não pode ser causado pela humanidade. Não é porque a Terra se aqueceu por uma ou outra razão no passado que ela não possa se aquecer por uma razão completamente diferente no futuro. Se eu lhe disser que sou doutor em ciências, com muitos anos de experiência no ensino universitário e na pesquisa, e que por isso você deve acreditar nos meus vídeos, no que eu falo aqui no canal, eu estarei cometendo uma falácia. Agora, se eu falasse o oposto, que você não possui formação o bastante para discutir ciência comigo e que por isso as suas afirmações são falsas, eu estaria cometendo a mesma falácia. Este é o apelo à autoridade, uma falácia que procura validar um argumento em cima da reputação de alguém.
O apelo à autoridade é amplamente empregado em política, religião, ciência e no marketing. Por exemplo, em campanhas publicitárias, como de bebidas e cosméticos, é comum usar a imagem de pessoas famosas como autoridade. Nós somos estimulados a comprar um certo produto por ser o preferido de uma celebridade. No apelo à autoridade, a conclusão do raciocínio se baseia apenas na credibilidade de quem expõe ou pratica uma ação. Um dos exemplos mais notáveis do argumento de autoridade é dado pelo gênio inconteste de Linus Pauling. Apesar de ser um dos maiores cientistas de todos os tempos, nas últimas décadas de sua vida, ele passou a defender posições pseudocientíficas. Ele alegava que megadoses de vitamina C eram eficazes para combater infecções, incluindo o resfriado comum. Tamanha era a sua autoridade que isso deu origem a uma nova prática, a medicina ortomolecular, que é hoje em dia explorada por uma rica indústria, mas para a qual não há evidência alguma de que funciona. Dizer que a medicina ortomolecular deve ser válida porque foi apoiada por um cientista da estatura de Pauling é uma falácia lógica, é um apelo à autoridade. Mas aqui é bom perceber que é legítimo considerar a experiência de uma pessoa ao examinar a posição sobre um assunto específico. Mas, em todos os casos, essa posição só deve ser acatada se for apoiada pelo consenso científico, como vimos antes nessa série. A falácia da trave móvel é empregada quando uma pessoa quer justificar seu apego a uma crença, o seu desejo de que a verdade seja aquilo que ela acredita que seja. Para isso, ela altera arbitrariamente seus critérios de aceitação de evidências para fora do intervalo de qualquer evidência que possa de fato existir. Se apresentamos a ela uma nova evidência que atenda a todos os seus critérios anteriores, então ela move a trave de seu julgamento de forma a mantê-la fora do alcance dessa nova evidência. Isso é o que acontece com os antivacinas, por exemplo. Eles alegavam que a vacina tríplice causava autismo. Daí novos estudos científicos rejeitaram essa afirmação. Quando isso aconteceu, eles passaram a condenar o timerosal, que é um conservante à base de mercúrio em algumas vacinas. Eles passaram a alegar que quando o timerosal fosse removido das vacinas padrão, as taxas de autismo despencariam. Mas isso não aconteceu. Daí eles argumentaram que foi o mercúrio de outras fontes, como as fábricas de carvão, o que compensou a queda na exposição ao mercúrio das vacinas. Novamente, as evidências não apoiaram essa afirmação. E então eles passaram a mirar o alumínio como sendo a causa. E também não colou. E agora eles têm feito apenas referência a vagas toxinas. Mas nesse ponto já fica claro que nenhuma quantidade de dados de segurança sobre vacinas será o bastante para mudar a sua forma de pensar. Eles sempre vão continuar a mover a trave. Quando duas coisas não relacionadas estão associadas, elas podem estar ligadas por causalidade ou por correlação. Correlação é uma técnica estatística que nos diz quão fortemente um par de variáveis está linearmente relacionado e como é que essas variáveis variam em conjunto. Nós vamos ver isso em detalhes mais tarde, na parte 5 dessa série. Mas por enquanto, é o bastante compreender que a correlação não informa como e por que essas variáveis se relacionam. A correlação diz apenas que a relação entre as variáveis existe. Por exemplo, há uma correlação entre vendas de sorvete e as vendas de óculos de sol. À medida que as vendas de sorvete aumentam, as vendas de óculos de sol também aumentam. O conceito de causalidade, por sua vez, é um pouco mais profundo. Ele diz que qualquer mudança no valor de uma variável vai causar uma mudança no valor da outra variável. Isso implica que uma variável faz a outra acontecer. E essa relação é o que chamamos de causa e efeito. Quando uma pessoa está se exercitando, ela queima calorias. A primeira ação está causando a última. Uma típica relação de causa e efeito. A última, a queima de calorias, é por causa da primeira, a realização dos exercícios. Posto isso, fica mais fácil entender por que correlação não implica causalidade. Essa é uma falácia lógica muito comum e que é frequentemente usada para dar uma interpretação causal a uma correlação estatística. Vendas de sorvete estão relacionadas ao aumento no número de homicídios. À medida que as vendas de sorvete aumentam, o número de homicídios também aumenta. O consumo de sorvete causa a morte de pessoas? Claro que não. Não é porque as duas coisas são correlacionadas que uma vai causar a outra. Correlação não significa causalidade. No nosso exemplo,
O sorvete não está causando a morte das pessoas. A maioria dos casos de correlação são apenas coincidência, o que chamamos de correlação espúria. As relações de causa e efeito são muito importantes para o pensamento científico. E é por isso mesmo que nós vamos ter um vídeo só para tratar desse assunto em maiores detalhes. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!